8, 3:8 diz: conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Se o Senhor hoje chegasse para mim e dissesse: Paulo, eu conheço as tuas obras, será que eu estaria sendo aprovado pelas boas obras que tenho feito? Ou eu estaria sendo reprovado? Será que eu estou dando bons frutos? Ou será que é só aparência de dar bons frutos, na verdade, não tenho dado bom fruto? Se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse: igreja, conheço as tuas obras, será que o Senhor estaria te aprovando ou te reprovando? Faça uma análise, pergunte para você mesmo. Irmãos, o que nós temos feito pelo Senhor? O que nós temos feito pelo seu reino? O que a igreja, o que a noiva do Senhor tem feito para o seu reino? Fazer pelo reino de Deus é mais do que vir aos cultos. É permitir ser usado por Ele. Fazer pelo reino de Deus é cumprir essa missão que Deus deu à igreja de Filadélfia. Vocês estão implantados num lugar terrível, mas vocês foram feitos para fazer a diferença. Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, não importa aonde você está implantada, você foi criado para fazer a diferença. O Senhor reconhece que a igreja de Filadélfia, aos olhos do mundo, aos olhos daquela população, possuía pouca força, mas apesar dessa pouca força, ela se manteve fiel e não negou a palavra do Senhor. Será que se o Senhor olhasse para mim hoje, olhasse para você, o Senhor veria que nós também temos pouca força, e muitas das vezes temos, quantas lutas, quantos desafios, mas apesar dessas poucas forças, estamos nos mantendo firmes e não estamos negando a palavra do Senhor, como essa igreja de Filadélfia? Irmãos, pode ser o pequeno número de membros que essa igreja tinha, por isso ela tinha pouca força. Essa cidade não era rica, como dissemos, possivelmente os membros daquela cidade eram pobres, com menos recursos, não tinha influência política, não tinha influência social, mas as Escrituras Sagradas dizem que apesar dessa pouca força, essa igreja guardava a palavra do Senhor e não negava o seu nome. Ela tinha pouca força, mas o Senhor colocou diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar. A igreja era fraca, mas o Senhor forte, o Senhor onipotente estava com ela. Você tem dúvida de que esse mesmo Senhor forte, onipotente está com você? Você tem consciência da sua missão aqui nessa terra como igreja? Para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Diga aí para o seu irmão: o Senhor forte, poderoso, quer te usar poderosamente. Quer fazer que você seja diferença nessa terra. Aleluia. O Senhor coloca diante dessa igreja uma oportunidade, Ele coloca uma porta. O que significa porta? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando se fala de porta para você, o que vem na sua mente? O que você pensa? Pensa aí. Quando se fala de porta, se você acabou de pensar que porta é uma porta de bênção, uma porta de trabalho, isso falando relacionado à Bíblia, é uma porta de vitória, não se condene. Pensamos assim mesmo, muitas das vezes. É normal pensar assim. Mas na Bíblia, se você for olhar porta, significado de porta é oportunidade. É oportunidade para você falar do amor de Deus, para você ser diferença, para você ser uma igreja que faz a diferença.
porta na Bíblia não está relacionada à prosperidade, e sim à oportunidade. Jesus disse que Ele é a porta. Jesus disse que nós devemos entrar pela porta. Então, porta está relacionada com salvação. Essa igreja, ela estava num local tão complicado, sem condições, sem posse, sem influência, mas o Senhor está dizendo que colocou diante dela uma porta, e que essa porta ninguém poderia fechar. Quem sabe hoje, o Senhor está fazendo eu e você enxergar a porta de outra maneira. Por isso que eu falei que essa mensagem é uma mensagem evangelística. A todo tempo, a gente tem que estar com isso na nossa mente. Para que eu sou igreja? Por que eu sou igreja? Qual é a minha função? Independente da minha idade, independente da idade do meu filho pequenininho, independente da idade do irmão José. Para quê? Qual o sentido de eu ter vindo a este mundo? Um exemplo de porta, quando alguém está com dificuldade, e chega até você, e relata a sua dificuldade, e pede ajuda, ali é uma porta, ali é uma oportunidade para você ganhar o coração daquela pessoa, ali é uma porta, se essa pessoa não conhece a Cristo, de você falar de Jesus para ela. Essa semana passada, eu luto com isso, irmãos, para ser essa porta na vida das pessoas. Essa semana que passou, eu fui numa concessionária aí, vi um carro, e eu fui dar uma volta no carro com o vendedor. Cara, só eu e o vendedor, não tinha como eu não falar de Jesus para ele. Eu aproveitei aquela oportunidade, aquela porta, e falei: você já conhece Jesus? Conversamos de várias coisas. E o rapaz é aqui de Trindade, estava afastado, já foi da Igreja Batista aqui de Trindade. Oportunidade, portas. Deus colocou diante dessa igreja. Lembra que essa igreja ela foi criada para que a cultura grega entrasse na Ásia, fosse uma porta de entrada. Se você for olhar no mapa ali, você vai entender isso. A cidade foi criada para isso, mas Deus implantou a igreja lá para que seja uma porta de salvação, de bênção para aquela cidade. E é isso que Deus quer fazer com você, igreja. Você é uma bênção, você é uma porta de salvação, você é uma ponte para somar na vida das pessoas. Glória a Deus. Irmão, muitas das vezes, alguém vem até você angustiado, aproveita aquela oportunidade como uma porta para ser uma bênção na vida daquela pessoa. Essa igreja aqui de Filadélfia, ela tinha 3 problemas para enfrentar essa oportunidade dessa porta. Ela tinha pouca força, ela era fraca, ela era uma congregação pequena, era uma congregação sem proeminência. Mas versículo 8 diz: eis que você tem pouca força, é isso que está dizendo, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Irmãos, volto a repetir, será que essa igreja não se parece com a nossa? Pensa. Quando eu fui preparar essa mensagem, falei: Senhor, essa igreja é igual a nossa. É igual a nossa. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida hoje, mesmo que você tenha pouca força, o Senhor está colocando diante de você oportunidade. Aproveita as oportunidades para ser uma bênção. Existe um propósito na sua vida, como eu disse. Não vim a este mundo por vir. Não vim a este mundo por vir. Eu vim a este mundo para ser uma bênção. Mesmo aquela igreja sendo fraca, isso não deveria ser impedimento para ela divulgar o Evangelho. Mesmo nós sendo fracos, pequenos, não é impedimento. O Senhor vai fazer grandes coisas através das nossas vidas.